Boa noite a todos. Nos encontramos aqui mais uma vez para darmos início a mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Renovada alegria de participarmos e debatermos assuntos tão importantes com relação ao entendimento doutrinário. Vamos então inicialmente fazer uma prece, agradecendo aos benfeitores espirituais, aos amigos da vida maior, por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão acerca dos princípios doutrinários. E hoje, inclusive, abordando esta temática, os princípios que fundamentam a doutrina espírita, essa doutrina consoladora e esclarecedora para todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos, oficialmente agora. Hoje a gente vai abordar uma temática muito interessante, muito relevante, né? Quais são os fundamentos da doutrina espírita, né? O que dá para a doutrina espírita uma credibilidade para ser aceita, para ser seguida, para ser compreendida, para ser praticada. Então a gente tem a doutrina espírita fundamentada em alguns princípios. E hoje nós vamos discutir esses princípios, logicamente de uma maneira superficial, de uma maneira mais abrangente, mas que tenhamos condições pelo menos de ter a percepção de quais são esses fundamentos. Quando a gente discute os fundamentos, anteriormente vem a questão da fé raciocinada, porque são esses princípios que servem de base à doutrina espírita, que vai trazer à fé uma robustez, que vai trazer para a fé um raciocínio, uma lógica. Então vai trazer uma nova dimensão para aquilo que a gente entende como fé. Por que eu estou dizendo para aquilo que nós entendemos como fé? Porque muitas vezes nós nos colocamos como espíritas dentro da casa espírita, mas nos esquecemos de ser espírita fora da casa espírita, né? Nas nossas ações, na forma como nós pensamos, na execução dos nossos hábitos, daquilo que a gente busca, daquilo que a gente deseja. Então todo esse planejamento de vida, toda esta estruturação da nossa vida diária, desde as nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos gozos, aquilo que a gente quer alcançar, deve passar também pelo nosso discernimento da compreensão da vida, da espiritualidade. Por isso que a doutrina espírita traz uma nova dimensão para a fé, uma fé raciocinada. E ela nos diz que a fé raciocinada, ela não exige uma abdicação de nenhuma das prerrogativas mais importantes do homem. Quais são essas prerrogativas? O raciocínio. Então, o raciocínio e o livre-arbítrio são prerrogativas fundamentais da vida humana. É a base de toda a nossa evolução, do nosso progresso, que determinam as nossas escolhas melhores ou piores. Então, por se apoiar nessas prerrogativas, no raciocínio e no livre-arbítrio, né, a doutrina espírita então traz para a dimensão da fé um novo entendimento, uma nova amplitude. E isso que é fundamental. E como que ela traz esse entendimento? E aí vem os fundamentos que sustentam a doutrina espírita. Então, entre esses fundamentos, são 5. Deus, nós temos também a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Então, esses 5 fundamentos mudam a perspectiva que nós temos da vida presente. E isso é um elemento muito importante. Por quê? Porque conforme nós acreditamos que o nosso presente vai se alinhar com a imortalidade da alma, as escolhas que fazemos agora irão refletir
a nossa colheita futura. Então as nossas escolhas, quando nós temos consciência desses princípios, desses fundamentos, tendem a ser escolhas muito mais altruístas, muito mais benevolentes, muito mais amorosas, muito mais bondosas. Por quê? Porque nós olhamos para a vida de um panorama geral, de uma amplitude onde os seres que convivem um com o outro, convivem nesse processo, num processo de solidariedade, né? De troca mútua de experiências. Então, quando a gente olha para a vida como uma passagem, como um ponto intermediário onde nós estamos passando por experiências, e essas experiências podem nos tornar pessoas melhores do ponto de vista moral e intelectual, as nossas escolhas são diferentes, mudam o nosso ponto de vista. Primeira compreensão fundamental quando a gente discute então é a nossa concepção de Deus. O que nós entendemos por Deus? E aí, quando nós voltamos ao Livro dos Espíritos, a primeira questão do Livro dos Espíritos tem a definição de Deus. Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então, por que inteligência suprema? Porque é uma inteligência que ultrapassa todas as inteligências que nós conhecemos. No caso aqui, ainda nós conhecemos apenas as inteligências humanas. Logicamente que existem inteligências muito acima da nossa e abaixo também da inteligência humana em outros mundos, né? Se manifestando em diferentes formas de vida. Mas o Deus está além de todas estas inteligências que habitam o universo. Então Deus tem a capacidade sempre de nos surpreender. Então as experiências que nos são oferecidas no dia a dia, experiências de progresso sempre, são experiências que, se nós prestarmos atenção, se seguirmos essa experiência, se tivermos a capacidade de perceber o valor que elas trazem do ponto de vista educativo, a nossa capacidade de progresso, de evolução vai aumentar significativamente. E aqui a gente traz um exemplo. Quantas não são as vezes em nossas vidas que passamos por momentos, inclusive agora, que rotulamos como sendo momentos desagradáveis, momentos que não trazem aquele sabor de felicidade com maior intensidade. Por quê? São momentos que testam muitas vezes a nossa paciência, testam a nossa tolerância, testam a nossa capacidade de acreditar na vida futura, testa a nossa resignação. Enfim, são momentos que nos impulsionam para o bem, são momentos que nos impulsionam para a transformação moral. Então, essas experiências riquíssimas que Deus nos apresenta na vida cotidiana, seja pelas circunstâncias, seja pelas pessoas, seja também pelo pensamento, reflete a inteligência divina atuando nos nossos destinos. E isso é elemento fundamental quando a gente discute o primeiro princípio que fundamenta a doutrina espírita. E isso já nos traz uma certeza futura muito significativa, porque se eu tenho um Deus que está além de todas essas inteligências e tem inúmeros atributos que refletem a perfeição, por exemplo, a soberana bondade, a soberana justiça, o soberano amor. Então são atributos que sempre vão refletir as melhores oportunidades evolutivas para nós que somos a sua criação. Nós somos a criação divina e temos a responsabilidade nesse processo de participar nessa obra criativa de Deus, né? Aproveitando as suas oportunidades de progresso e auxiliando aqueles que permanecem,
que jornadeiam junto conosco todos os dias, ou eventualmente sejam amigos, sejam familiares, enfim, aqueles que estão conosco diariamente. Mas a doutrina espírita vai um pouco mais além, rompe o véu desta vida e traz também a imortalidade da alma como um princípio que fundamenta todo o seu rol de conhecimento. Então nós temos a certeza de que a vida continua, traz um novo significado para a vida presente. As problemáticas que até então aparentavam ser muito significativas, que aparentavam ser insolucionáveis, com a proposta da imortalidade da alma, nós vamos ver que elas são passageiras, que elas têm funcionalidades educativas na nossa vida, pedagógicas. Então, a proposta da imortalidade nos coloca como seres imortais, e por sermos seres imortais, nós vivemos outras experiências em outras vidas, né? Então nós trazemos para esta vida uma bagagem evolutiva que reflete tanto a nossa bondade quanto a maldade que ainda há em nós. Então, de acordo com a própria escala espírita proposta por Kardec, nos encontramos na escala de espíritos de terceira ordem, ou seja, espíritos ainda que cultivam com maior intensidade os bens terrenos, cultivam com maior intensidade o egoísmo, o orgulho, enfim, vícios ainda da alma que permanecem em larga escala na grande maior parte dos habitantes do planeta Terra. Então é por isso que nós observamos no planeta Terra tantas diferenças sociais. Por quê? Porque uns ainda querem muito mais do que outros e medem o seu valor pelaquilo que possuem, pelaquilo que têm. Então, não contentes com muito que já possuem, desejam ainda mais. E para acumular ainda mais bens, coisas, pessoas, acabam por impor àqueles que estão numa situação desfavorável em relação a você, situações desconfortáveis, como a própria pobreza, como a própria carência de recursos materiais que são importantes para a vida. Então, esse desnível social, ele é um reflexo imediato do desnível moral que existe ainda entre as criaturas. Então, o nosso mundo, na sua própria organização social e política, reflete ainda a inferioridade dos espíritos que os habitam. Então, nós, com a proposta da imortalidade, temos a certeza agora de que, sendo a lei do progresso uma das leis universais do nosso universo, se não nesta vida, mas numa próxima, nós teremos a oportunidade de viver experiências melhores, tá? Não que essas experiências sejam ruins, mas são experiências ainda que envolvem a dor, que envolve o sofrimento, a dor física ou a dor moral. Com certeza, em mundos mais avançados e evoluídos, conforme as nossas escolhas também sendo mais inteligentes e escolhas moralmente mais ricas, viveremos experiências mais distantes do processo da dor. Porque não é necessário apenas a dor para a evolução. A dor é um dos caminhos quando a criatura se coloca diante da vida de uma maneira resistente, sobretudo ao desenvolvimento das virtudes imortais. O terceiro pilar que fundamenta a doutrina espírita é a reencarnação. Então, complementando o processo da imortalidade, logicamente existe uma continuação da vida, e isso a imortalidade nos coloca, mas existe também uma oportunidade do retorno. Então nós iremos passar por uma outra vida, mas nós retornaremos a uma nova vida
na busca de novas experiências educativas que nos impulsionem novamente ao progresso espiritual. Então, a proposta da reencarnação é refazer novamente. Agora, este refazer novamente, com mais conhecimento, nós podemos, ao longo das vidas futuras, tomar cada vez decisões mais assertivas com o bem. Decisões aonde nós coloquemos nos objetivos destas decisões o outro, né? Coloquemos nos objetivos destas decisões o bem, né? O amor, a benevolência. Enfim, quando nós vamos considerando então como importante ao processo evolutivo também a presença do outro, também a presença da vida humana nas nossas escolhas, nós estaremos nos colocando numa posição muito mais próxima daquilo que nós conhecemos como bem universal do que aquilo que nós conhecemos como o bem da terra. O bem da terra é aquele bem que é o bem só para mim. É o bem-estar da minha família apenas. É o bem-estar dos meus, das pessoas mais próximas que vivem comigo dentro de uma casa. Então é sempre o bem refletido a mim e nunca o bem refletido aos outros. Então a reencarnação nos traz essa oportunidade de ressignificar esta compreensão que nós temos do bem, da vida, do entendimento de Deus. O quarto princípio, então, que fundamenta a doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Então, a vida ela não se estabelece apenas no mundo terráqueo. A vida ela se estende para outros mundos. Por quê? Porque existem bilhões de mundos no nosso universo. A criação divina é incessante, ela é constante, ela não para, ela não termina. E, portanto, a criação desses mundos acontecem também na mesma proporção para abrigar toda esta criação de vida, de princípio inteligente proposta por Deus. Então, existem diferentes categorias de mundos habitados no nosso universo. A gente tem desde os mundos primitivos, aonde abrigam espíritos nas primeiras experiências no processo de individualização do princípio inteligente. São aqueles espíritos que vivem as experiências do homem da caverna, enfim, se afastando aos poucos da animalidade. E nós temos mundos que se aproximam da angelitude. E a angelitude, nós estamos querendo dizer, são espíritos com uma nobreza espiritual muito mais intensa. Eles não têm a falência humana, a falência que caracteriza todos nós humanos, espíritos aqui encarnados ainda no planeta Terra, como uma norma de conduta. São espíritos que já vivenciam o bem de maneira espontânea, de maneira natural, se aproximam desses mundos que nós conhecemos como sendo os mundos celestes, os mundos divinos. Então, nós temos diferentes categorias de mundos habitados. Provavelmente a ciência no futuro vai encontrar vidas em outros mundos. Logicamente que precisa avançar os seus instrumentos para a captação dessa vida, porque existem expressões de vidas em outros mundos que apresentam uma constituição física que é compatível ao mundo de origem e não compatível ao planeta Terra, né? Então, quando nós estudamos a constituição do perispírito, esse corpo espiritual do espírito, nós observamos que a constituição físico-química desse perispírito é de uma matéria similar ao mundo em que esse espírito vive, tá? Então, o espírito que vive em Marte vai ter a sua constituição perispirítica compatível a Marte.
um espírito terráqueo vai ter a sua constituição perispirítica compatível à Terra, e assim sucessivamente. Então os mundos são habitados e as vidas que constituem esses ambientes têm em sua natureza material as partículas que compõem esse mundo. E logicamente que o grupo social que compõe os diferentes mundos é determinado também pelo nível moral desses espíritos. Então há mundos, por exemplo, no próprio sistema solar, onde os seus habitantes já possuem um nível de justiça, de entendimento da vida, das relações sociais, muito mais apurado do que os mundos de níveis evolutivos ao mundo terráqueo. Então, quando a gente observa, por exemplo, os relatos que existem da vida em Júpiter, nós vamos observar que, segundo as descrições que aparecem na própria Revista Espírita, os habitantes de Júpiter, segundo apresenta esses relatos, já vivem num nível intelectual e moral mais avançado que o nível da Terra, né? Então, a pluralidade dos mundos traz essas novas facetas da vida imortal. E por fim, o quinto e último princípio que sustenta a doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Então, esse princípio ele é fundamental. Por quê? Hoje, o processo de comunicabilidade dos espíritos na doutrina espírita é um fato incontestável, sobretudo pelos médiuns, né? Quem são os médiuns? Os médiuns são espíritos encarnados que apresentam uma disposição orgânica, uma disposição fisiológica, logicamente alinhado com o planejamento reencarnatório de outras vidas, de serem porta-voz do mundo espiritual. Eles atuam como intermediário do mundo espiritual. E aí a mediunidade, como efeito inteligente, se manifesta de inúmeras maneiras. Uma das maneiras de manifestação é a própria psicofonia, em que o médium se coloca à disposição do espírito comunicante por uma associação fluídica entre os perispíritos, né? E transmite o pensamento do espírito comunicante. Então, uma das formas de mediunidade de efeito inteligente. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um fato incontestável. E com certeza no futuro, né, no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, né, a mãe do Chico, ela relata uma das suas experiências de viagem interplanetárias. Então, após o seu desencarne, né, ela tem a oportunidade de fazer algumas viagens para outros mundos do sistema solar. E uma dessas viagens ela faz para Saturno, para conhecer como que é a vida dos saturnianos. E chegando lá, além de todas as descrições da paisagem física que ela faz, que eu não vou me deter aqui agora, ela traz uma descrição da organização social e política da comunidade que habitava aquele mundo. O próprio princípio de justiça já era algo posto. Todas as criaturas que habitavam, né, quando ela foi, e que habitam logicamente ainda hoje Saturno, já dispõem de um princípio moral, né, com relação à justiça, ao amor e à caridade, que não necessita de uma regulamentação externa, ou seja, não necessita de uma lei que force a criatura a agir conforme a lei. Se não agir, vai sofrer as penalidades, como é o nosso sistema judiciário hoje. Lá não. Lá o próprio sistema judiciário que regulamenta aquele mundo é a consciência daquelas criaturas, que num nível tão avançado de desenvolvimento não permite mais que aquelas criaturas infrinjam as leis que regulamentam a vida universal.
Então são seres que respeitam todo o processo de comunhão com Deus. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque além de toda esta evolução do ponto de vista moral e intelectual, que traz para aquela comunidade um sentimento muito mais avançado de alegria, de amor e de paz, aquelas criaturas também têm a facilidade de comunicação com os seus entes queridos que já partiram. Então a comunicabilidade entre espíritos encarnados e desencarnados é um processo natural, como se nós estivéssemos conversando e dialogando aqui nesse momento. Por quê? Porque esses espíritos já avançaram a tal ponto, do ponto de vista material, que a sua combinação até fluídica, né, com os espíritos que já partiram, é uma combinação que é possível de ser feita. Então eles conseguem comunicar, conversar com os espíritos que já morreram. Então esse exemplo nos traz uma perspectiva de como será o nosso futuro, né? O nosso futuro então será a mediunidade em larga escala. Todos nós iremos desenvolver a mediunidade em toda a sua ostensividade e em todas as suas manifestações possíveis, né? Então, se a gente lembrar do próprio Chico, a mediunidade que ele apresentava não era apenas uma mediunidade de psicografia. Ele apresentava a psicofonia, ele apresentava a mediunidade de vidência, ele apresentava a mediunidade de audiência, enfim, ele tinha, né, pelo nível evolutivo que ele se encontrava, a oportunidade de se comunicar com os espíritos e com a vida universal de diferentes maneiras. Então, conforme nós vamos evoluindo, existe como se fosse um imã que vai nos aproximando da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E nós vamos aos poucos desmaterializando esse corpo mais denso e vamos o espiritualizando. E o que é espiritualizar a matéria? Logicamente é trazer a matéria todas essas virtudes morais, mas do ponto de vista fisiológico é aproximar esse corpo físico do corpo perispiritual, do perispírito. Então o perispírito, ele tem uma série de funcionalidades e conforme nós vamos nos espiritualizando, nós vamos dotando este corpo mais denso, né, destas possibilidades riquíssimas que apresentam o nosso corpo espiritual. Porque nós sabemos que o nosso corpo físico é uma cópia do nosso corpo espiritual. Então, esta cópia um dia cada vez vai ficar melhor, cada vez vai se aproximar desta organização perispiritual que nós conhecemos. Então, pessoal, todos que estão nos ouvindo, nós elencamos esses 5 pontos que dão à doutrina espírita: Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. Esses princípios dão à doutrina espírita uma autoridade. Por quê? Porque agora a doutrina espírita ela vai trazer todo o seu rol de conhecimento, todas as suas informações da vida futura, amparada e alicerçada nestas 5 dimensões que a fundamentam, né? E vão trazer para ela uma credibilidade do que ela vai apresentar, das suas análises do Evangelho de Jesus, das suas análises dos acontecimentos da vida e das suas análises para o futuro. Então, esta autoridade, logicamente, amplia a nossa compreensão de nós, da vida e de Deus. Então, nesta noite, a proposta a ser discutida era exatamente essa: trazer a todos nós fundamentos que esclarecessem um pouco mais porque a doutrina espírita tem essa característica de ser uma grande amparadora e uma grande esclarecedora
diante de todo esse conhecimento que ela apresenta. Pessoal, a gente agradece a companhia de todos os amigos que acompanham esses estudos, que levam a doutrina espírita não apenas do ponto de vista teórico, mas trazem a doutrina espírita para o exercício do dia a dia, para as ações diárias, para os pensamentos, para a vida, porque a grande proposta da doutrina espírita é esta: é ressignificar a nossa vida. E enquanto espíritos imortais, nós precisamos ter a certeza que estamos temporariamente encarnados. Então as nossas escolhas desta vida, elas não podem determinar todo o nosso futuro. Elas não podem determinar as existências que virão no futuro. Elas podem determinar se nós fizermos as escolhas erradas. Por isso que para nós colhermos no futuro alegrias, felicidades do ponto de vista do bem, da benevolência, do amor, nós precisamos tomar escolhas inteligentes, escolhas que reflitam todos esses princípios, que reflitam a imortalidade característica da nossa vida. Então, chegando ao término, vamos fazer a nossa prece de agradecimento aos benfeitores espirituais por mais esse momento de estudo, de discussão da doutrina espírita, dos seus fundamentos, e que possamos, a partir desta noite, tomarmos escolhas melhores, que reflitam todas essas possibilidades de progresso, de evolução moral e intelectual também em nossas vidas. E assim, agradecendo ao Criador da vida, a Deus nosso Pai, por mais esse momento. Que assim seja, graças a Deus.